seguidores, hoje eu trago um filme de 2014, mas que é um filme super atual, pelas questões que ele traz e que a gente revive essas questões, infelizmente, em todos os tempos, devido à questão do autoritarismo, da dificuldade da aceitação das opiniões que possam ser diferentes, das tentativas de eleger um novo candidato que vai fazer diferente, enfim, é sempre uma repetição no mundo quando a gente trata de política e, infelizmente, o retorno do autoritarismo no mundo. Esse filme chama-se 118 Dias, ele é baseado nas memórias do jornalista Maziar Bahari, um iraniano que estudou no Canadá e mora em Londres. E esse iraniano, ele passou por uma situação bem difícil no Irã. Ele trabalhava para Newsweek e foi para o Irã para cobrir as eleições de 2009, onde existia um candidato que era a continuidade do governo, da teocracia, né? E tinha outro candidato, o opositor, o Mousavi, que iria disputar essas eleições lá no Irã. Ele tinha muitas chances de ganhar, ele estava muito bem cotado para ganhar essas eleições, e na realidade ele perde essas eleições, e muita gente diz que as eleições foram trapaceadas pelo poder vigente. E o Maziar, ele, nessa cobertura, ele acaba conhecendo alguns iranianos da esquerda, que fazem toda a comunicação, inclusive via satélite, com vários recursos que eles têm para colocar para o mundo tudo que está acontecendo no Irã e nas eleições. Quando sai o resultado, os manifestantes da esquerda vão para a rua para protestar, porque acham que essa eleição não foi idônea, e o Maziar filma esses protestos, a violência, a morte de um manifestante, envia inclusive para Londres, para uma jornalista em Londres divulgar. E um pouquinho antes disso, que eu esqueci de falar, ele participa de um programa de televisão com um humorista, onde eles ficam fazendo piadas com os Estados Unidos e o Irã, mas tudo uma coisa de humor, né? Logo depois ele é preso. O pessoal, da polícia iraniana vai na casa dele, ele está na casa da mãe dele, que a mãe dele continua morando no Irã, e ele mora em Londres com a esposa, que está grávida, e aí ele é preso. E aí começa o filme em termos da violência que ele sofre, principalmente psicológica, na prisão. Eu esqueci de comentar, o diretor desse filme é Jon Stewart, que foi quem fez a adaptação do livro, As Memórias desse Jornalista, para o cinema, porque ele foi em 2009, ele foi preso, o Maziar. Em 2011, ele lança essas memórias do tempo que ele esteve na prisão iraniana, e em 2014 o filme do Jon Stewart é lançado com Gael Garcia Bernal, que, por sinal, o Gael está muito, muito bom. Ele é um excelente ator, a gente sabe disso, e ele faz muito bem o papel desse prisioneiro e jornalista iraniano. E aí ele vai preso, fica numa solitária desde o início, desde o primeiro dia da prisão, fica 118 dias, que é o que dá nome ao filme, nessa prisão. E o policial que faz os interrogatórios é muito bem também representado por um ator que eu adoro, que é o Kim Bodnia, é um dinamarquês que fez uma série maravilhosa chamada A Ponte. Quem não assistiu, uma série de suspense sueca, dinamarquesa, que fez muito sucesso, inclusive no Brasil. E esse ator dinamarquês é o que faz o policial que vai ser o torturador do Maziar na prisão. Bom,
Eu não vou me aprofundar nas questões políticas, porque não é hoje o meu foco aqui discutir a questão do autoritarismo, enfim, tudo que envolve nessa estrutura que a gente vê, inclusive, o tempo todo, infelizmente, retornando, como eu disse no início do vídeo. Vou me aprofundar nessa questão da política, tá? E vou passar para a questão propriamente dita do personagem do Maziar, que é o que eu vou explorar nesse vídeo. Quem sabe um dia eu posso até explorar essa outra questão. Eu fiquei muito, assim, tocada nesse filme por várias questões, né, em relação a esse jornalista e em relação a essa história. Primeiro porque o percurso dele na prisão é um percurso muito peculiar. Ele não é espancado só uma vez, que ele é muito espancado por esse policial. Mas ele não sofre muita tortura física, ele sofre muita tortura psicológica. A gente assistindo o filme, a gente percebe que foi algo até planejado, porque logo no início o superior né, dessa prisão fala para esse policial: olha, ele tem um QI elevado, ele tem um intelecto muito bem estruturado, então você tem que trabalhar na questão da esperança, tire a esperança dele. É isso que ele fala para o policial. Então a gente vê que eles focam muito na tortura psicológica e não tanto na tortura física. E logo desde o início ele é tido como um espião. Eles falam que ele é um espião da CIA. Ele foi lá para espiar, né, falar das eleições, falar contra o governo. Eles comentam a questão do programa que ele fez, fala que foi irônico, que eles não entendem. Enfim, ele é acusado de espionagem. E aí, o que eu quero ressaltar aqui nesse vídeo, que o meu canal é um canal de viés psicanalítico, né? As análises têm sempre um viés psicanalítico. E o que eu quero ressaltar? Primeiro, os recursos internos do Maziar para lidar com as dificuldades na prisão. Como ele pôde suportar a tortura psicológica intensa e um medo o tempo todo da física também. Como ele pôde passar por aquilo com os recursos psíquicos dele. E isso foi muito notório para mim. Primeiro, ele tinha, né, conversas imaginárias com o pai dele, que já era morto e que também tinha sido preso, acusado de ser comunista, e ele era comunista, no regime do Shah. Depois, ele tem conversas imaginárias com a irmã, que também foi presa 6 anos no regime do Ayatollah. Então, isso era uma marca, né? Isso a gente vê que é um traço na família do Maziar, de ir contra algo que eles não acreditavam, né? De defender, por outro lado, a própria vida, os seus ideais. Então a gente vê isso no pai e na irmã dele, né? Muito fortes, e que não podia deixar alguma coisa, um resto também no Maziar. A gente vê que era uma família de pessoas muito bem informadas, né? Muito esclarecidas, né? Marianne, irmã do Maziar, ela era uma mulher muito culta, ela levava ele muito ao cinema, ela gostava de falar de música, de arte, de cultura com o Maziar. Então o Maziar tinha um acervo imenso na casa da mãe dele, de filmes, de arte, de muita música. Isso tudo era algo que ele herdou da irmã, que quis passar para ele, né? E inclusive no dia que ele faz preso, esse policial, ele pega as fitas e fala: isso é pornô? Todas as fitas de vídeo que encontrava no quarto do Maziar, ele perguntava se era pornô. E isso a gente vai depois lembrar lá na frente do filme, essa peculiaridade desse policial. Então, Maziar vem de uma família de
de pessoas que pensam, né, que refletem muito sobre a situação atual, que se opõem à questão autocrática. Isso não tinha como passar, acho que desapercebido na vida do Maziar. Em algum momento acaba sendo marcado também por essa prisão, devido a fazer uma denúncia para o mundo do que estava acontecendo, né? Então, nessa prisão, ele vai tendo essas conversas imaginárias, tanto com o pai, primeiro com o pai, e o pai fica sempre na imaginação dele, sempre questionando, né? Você tá com medo de quê? Você não precisa ter medo, você não sofreu isso, você não sofreu aquilo, tenha força, né? Isso tudo na imaginação dele. E depois, em um momento muito difícil, em que Maziar ficou muito angustiado, muito mesmo, passou sutilmente desejo de morte, ele visualiza essa conversa com a irmã, com a Marianne. E foi muito importante essa conversa com a Marianne, porque no imaginário dele, né, claro, porque ela fala para ele, todo mundo tem uma fragilidade, eles são frágeis, né? Eles têm medo também, eles estão fazendo isso com você, eles também têm medo, eles têm medo de você. Ela fala para ele, pensa em alguma fragilidade, observa o seu, tipo assim, observe o seu opressor, alguma coisa desse tipo. E aí, eu quero deixar isso bem marcado, porque foi uma das coisas que mais me marcou nesse filme. Ele, em algum momento, vai ser de novo interrogado, ele está sempre de olhos vendados, na solitária, ele fica, né, lá, e a comida tudo muito ruim, comida ruim, tudo péssimo, claro. E ele vai vendado para o interrogatório, chega lá e tira a venda. E aí, esse policial, que sempre o interroga, né, e faz as torturas psicológicas, ele fala para ele, por que você tem tantos contatos telefônicos de mulheres no seu telefone? Você é casado, você tem muitas mulheres no seu telefone. E ele fala, porque eu tenho amigas, eu conheço muita gente. Aí ele fala, essa aqui, fulana de tal, você tem não sei quantos telefonemas para essa mulher. Aí ele fala, não, essa mulher é uma jornalista, eu a entrevistei, é uma colega. E ele insiste de novo, né? E por que tanta viagem para os Estados Unidos? Viajava tanto para Nova Jersey. Para quê? E ele falava, eu tenho um amigo lá em Nova Jersey. E ele voltava de novo. Mas por que tantas mulheres? Naquela hora, o Maziar tem um insight. Ele lembra do policial na casa dele falando que todas as fitas são pornô. Ele associa com a questão dele frisar que ele tem muitos números de mulheres no telefone dele, e a questão das viagens para o exterior, que ele está sempre falando. Para que você ia lá? O que você fazia lá? E por mais que ele falasse que era trabalho, ele não tinha, né, resultado nenhum a resposta dele. Nesse insight, ele muda o discurso pro policial. Gente, para mim a parte mais genial do filme. Porque ele pega e começa a falar. Eu ia muito para os Estados Unidos mesmo. Ele fala, eu acho que eu não deveria nem falar isso pro senhor. Eu tenho vergonha. É desrespeitoso. Aí o policial fala para ele, mas pode conter informações importantes. Você tem que falar. Aí ele fala, né? Ele até ri, sabe? É assim, sozinho, sem o outro ver. Ele fala, eu ia para lá porque eu ia lá fazer massagem. Aí ele fala, massagem? Lá nos Estados Unidos tem muitas massagistas profissionais. E eu adorava. Eu fiquei viciada em massagem. E aí ele fala, como assim? Eu fiquei viciada em massagem. E aí e o policial, e o que você fazia lá? O que elas faziam? Ele fala, fazia coisas inimagináveis, a sensação era maravilhosa, e tal, e tal. Então, Maziar percebeu essa questão da fantasia, né, desse policial. Fantasia sempre em torno de sexo, né? Essa questão da pulsão dele gerando sempre em torno da fantasia sexual, né? Por isso vendo, em tudo vendo sexo,
No videocassete ele via sexo, nos telefones das mulheres ele via uma relação promíscua dele com as mulheres, as viagens que ele fazia, ele já fantasiou que era para ter contato sexual. Então ele percebeu essa questão da fantasia desse policial e não deu outra, ele tocou num lugarzinho, né, que era aquele mesmo do policial, de ter sempre essa visão de que tudo envolvia sexo, né? E ele explora isso, e o policial fica totalmente apreendido por essa fantasia dessas massagistas. É muito engraçado, gente. É um momento muito hilário do filme, porque o filme é só dramático. E aí, ele inclusive fala, né, que tem uma massagem lá que é da época do Ciro Grande, que as mulheres fazem coisas, são 3 mulheres, é uma coisa incrível. E você vê a fisionomia do policial totalmente apreendido e fantasiando aquilo ali. Bom, esse episódio do filme me lembrou muito a Sherazade, né, que é aquele famoso conto, né, daquela mulher maravilhosa que foi se deitar com o sultão que matava todas as mulheres porque tinha sido traído pela sua esposa e estava sempre matando, deitava com as mulheres e no dia seguinte era virgens e no dia seguinte as estrangulava, né? E a Sherazade foi ao encontro desse sultão, começou a contar a história das 1001 noites, e cada dia ela contava uma história. Então ela não morreu no dia seguinte porque o sultão ficou totalmente apreendido por aquela história, e aí no outro dia também não, no outro dia também não, e acabou que ela se tornou até a esposa dele, né? Que eles se apaixonaram, ele se apaixonou por ela. Ali a gente pode dizer que foi a vitória do amor em relação ao gozo mortífero do sultão. E aqui a gente pode dizer que por alguns momentos Maciá conseguiu baixar um pouco a guarda desse policial, né? Com esse envolvimento, com esse traço que ele percebeu, né? Que a gente só faz identificação com o outro através de um traço. E aí Maciá percebeu esse traço em relação à fantasia sexual do policial e aí conseguiu fazer um laço com ele ali naquele momento, né? E a gente percebe que apesar dele continuar sendo estúpido, ele vai dar uma surra nele a mando do comandante, porque, enfim, não tinha como. Mesmo assim, ele mudou com Maciá. A partir desse momento que eles tiveram, né, de troca ali, e que tocou num traço tão profundo do policial, ele muda com Maciá. Ele disfarça e tudo, mas ele baixa a guarda em relação ao Maciá, porque ali houve uma identificação, né? Aquele gozo da violência, do ódio, ele amenizou um pouco em virtude de um pouco de empatia em relação ao outro, né? Ele se sentiu mais empático em relação ao Maciá, por causa das fantasias, por causa que de repente ele queria estar no lugar na fantasia dele do Maciá, recebendo aquelas massagens, né? Ou achando que o Maciá era igual a ele, né? Que tinha desejos inconfessáveis e fantasias inconfessáveis, enfim. Então eu acho que assim fica muito forte, né, para mim nesse filme de como a gente muitas vezes, né, pode vencer o outro, né, o opressor, ou seja, quem for, não com diálogo racional, diretivo, né, porque muitas vezes a pessoa está muito fechada, é muito difícil furar aquela defesa, né, furar toda aquela estrutura, mas através de um traço identificatório ou de fantasia, você pode fazer um laço, né? Você pode quebrar um pouco aquela defesa, você pode amenizar um pouco aquele gozo mortífero do outro, né? E é isso que eu acho que é a maior lição que eu tiro desse filme, além, claro, dos recursos que Maciá tinha, psíquicos, óbvio, né? Que vinha de toda a história familiar dele, né, do pai, da própria mãe, da irmã que o inseriu na cultura, né,
fora do Irã, que a irmã apresentou a cultura do mundo para Maziar, né? Com o cinema, com a música. Então, assim, são esses recursos que o fazem suportar, agir inteligentemente, porque ele age muito inteligentemente durante a prisão, em diversos momentos, e não confrontar, e não bater em nenhuma ideologia, que ele também não faz isso, ele não discute com o outro. Quando vocês verem o filme, quem já viu pode lembrar disso, se preservando a vida dele, que era o mais importante, e em nenhum momento subestimando esse opositor. Preservou muito a sua vida e através da sua pulsão de vida e seu desejo de viver, inclusive ver sua filha nascer, que isso fez com que ele preservasse a vida dele e soubesse agir muito inteligentemente nos diversos momentos dessa prisão. Então, fica aqui a dica desse filme maravilhoso, que é maravilhoso mesmo, para vocês conferirem. 118 dias. Beijo grande e até a próxima.